E a gente acaba se deparando com a crise de identidade que acomete o mundo. O mundo vive numa constante crise de identidade. E isso fatalmente alcançou a igreja, né? A gente tem, porque como homens e como mulheres, como seres sociais, a gente é subproduto desse. Antes de compreendermos toda a dinâmica da vida de Deus e do reino de Deus, a gente é diretamente afetado por essa crise. E o intuito do caminhar em Deus, de compreender o que foi feito por nós, é o caminho de ir compreendendo aonde está o problema acerca da nossa identidade. E a gente tratou nessas últimas semanas dessa crise que acomete homens e mulheres, no que diz respeito ao homem na sua identidade masculina, a sua crise que se torna um tirano, porque referenciar agora é mais Deus, homem, né? A partir de Sete não são feitos mais, o terceiro filho de Adão, não são feitos mais homens à semelhança de Deus, agora são homens segundo a semelhança de Adão. Então o homem agora perde o seu referencial em Deus. E consequentemente, a mulher perde o seu referencial no homem. O homem que deveria apontar para Deus agora aponta para si mesmo. E agora a mulher não quer mais se parecer com Deus, a mulher quer se parecer com o homem. E quer se tornar idêntica ao homem, inclusive nas suas contradições e nos seus antagonismos. E aí a gente tem essa crise de que homens já não sabem exatamente o que é serem homens de fato. E só existe uma possibilidade de ser homem se na minha consciência eu estou compreendendo que eu sou homem quando eu manifesto a semelhança de Deus. Porque afinal de contas eu fui criado com esse fim, eu fui criado para esse propósito. E quando esse propósito não se cumpre, eu crio todo esse aspecto de desarmonia na criação. Porque aquele que foi dada a possibilidade de estabelecer ordem está negando a sua própria natureza. Então, pensem bem, homens, a medida de responsabilidade que está sobre nós. Todos os dias, como homens, nós precisamos avaliar isso. Todos os dias, nas nossas orações, ninguém ora essa oração que eu chego diante de Deus, falando, Deus, eu preciso, eu quero. Não, a nossa oração é, Deus, obrigado pela tua misericórdia, porque eu não fui fulminado. Essa que tem que ser a nossa postura, igreja, em cada oração. Obrigado, Deus, porque na oração que eu fiz ontem, eu levantei vivo. Porque eu tenho consciência, Deus, das falhas que eu carrego como homem. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa, Deus, por não corresponder ao teu eterno propósito, de manifestar ao mundo, de traduzir ao mundo quem o Senhor é de fato. Essa crise, igreja, acerca de quem nós somos, precisa ser definitivamente acertada, precisa ser resolvida, e ela não vai ser resolvida diante das receitas que nós comumente acumulamos. Nós acreditamos que o homem é tomado por uma questão de problemas, um conjunto de problemas, mas a grande questão do homem é o pecado. O problema, o seu problema, o meu problema, não é outro. O seu problema e o meu problema não é falta de dinheiro. O meu problema, o seu problema, não é falta de caráter. Embora o pecado acarrete falta de caráter, o nosso problema é o pecado, igreja. É o pecado que corrompe a nossa identidade. Então a gente costuma ver o pecado da seguinte forma. Aqui tem um pé de pecado. Aí eu vou aqui e tiro os frutos do pecado. Isso não vai resolver nada, igreja. A proposta de Jesus é radical. Ela aclama a amputação. Arranca e joga fora. Mas não é arrancando o pé do pecado. João Batista disse, o machado está posto. E esse machado precisa arrancar a raiz do pecado. E a raiz do pecado vem dessa falta de identificação com Deus. Um homem que olhando para Deus não fala, não é gerado nele esse momento de contemplação. Alguém sabe o significado da contemplação? O que significa contemplação? Contemplação significa admirar.
olhar para Deus e ficar absorto, ficar perplexo, que Deus, tu de fato é maravilhoso. Tudo que o Senhor criou, tudo que o Senhor fez, de fato é maravilhoso. Se nós não estamos tomados por esse sentimento que nos aclama, que nos chama, que quer nos trazer para essa possibilidade da identificação, de encontrar os encaixes, então a gente acaba nessa crise, homens e mulheres. E na semana passada eu quis tratar desse dilema que se tornou assim claro na história da humanidade, na história do homem, pela perspectiva da falta da compreensão que o homem tem acerca do próprio Deus, acerca da natureza de Deus. E a grande questão é que a natureza de Deus está firmada sobre algo no que diz respeito à sua relação com o homem, que é o compromisso. A mesa que nós compartilharemos daqui a um pouco mais, ela não está tratando de outra coisa. Eu vejo algumas pessoas, e é notório, né? Muitas pessoas não estão aqui. O quanto as pessoas menosprezam o significado da ceia. O quanto se tornou corriqueiro não participar do momento de ceia. Algo que está falando não da sua memória. Aqui não é um culto para tratar a sua memória, porque Deus não esqueceu do que Ele fez, e Deus não se esqueceu do compromisso que Ele tem com o homem. O memorial que é proposto na ceia não é uma vaga lembrança de um ente querido que faleceu e ocasionalmente você se lembra. Será que é isso que Jesus propõe com a ceia? De quando você pegar naquele pão e pegar naquele suco de uva, aí você se lembra. Não. A natureza de Deus está firmada em um Deus que está compromissado com a criação. E um Deus que vai até as últimas consequências por conta do compromisso que Ele tem com a criação. Um Deus que não mediu esforços para afirmar o compromisso que Ele tem com a criação. Então, todas as vezes que nós não correspondemos a isso que deveria nos dar uma identidade, é como eu tratei na semana passada. Nós vemos os valores da sociedade serem firmados sobre que pressuposto? Não, eu não vou me relacionar com as pessoas na medida do compromisso, porque eu não quero compromisso com ninguém. Eu não vou me relacionar com a igreja, eu vou me relacionar com a igreja, contanto que ela não demande da minha parte um compromisso. Eu vou lá ocasionalmente, participo de um ritual meia boca, e acredito que aquilo ali, por um desencargo de consciência, vai poder gerar alguma coisa na minha vida. A grande questão é que a relação que Deus propõe com o homem não está baseada nisso. Está baseada num compromisso. Um compromisso de sangue, um compromisso de vida e de morte. Um compromisso que diz quem nós somos. E aí nós estamos acreditando que Deus pode ser, digamos, menosprezado na sua própria natureza. Porque nós olhamos para a nossa natureza corrompida e não conseguimos encontrar esses elementos. Nós olhamos para dentro de nós e a única coisa que a gente encontra é um abismo, é um buraco. Um buraco que diz o seguinte para o mundo, como eu disse na semana passada: eu quero me compreender, eu preciso de um tempo para me entender. Sabe o mais surpreendente é que quando o cara diz isso, as coisas que delimitam para ele um compromisso são as primeiras coisas que ele tira da vida dele. Ele tira a família, ele tira Deus, ele tira os filhos, ele tira o emprego. Aquilo que vai dizer para ele quem ele é. Eu dei um exemplo na semana passada. Vá no setor comercial sul, como nós já fizemos algumas vezes, ali
11 horas da noite até as 4 da manhã e converse com cada um daqueles homens e com cada uma daquelas mulheres acometidos pelo crack. Sabe o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando se conhecer. Eles estavam buscando um tempo para eles. Não preciso de um tempo para me conhecer. E a grande verdade, igreja, na medida em que você procura se conhecer, sem compreender que se isso não passa antes por esse crivo chamado Yahvé, chamado Deus, chamado Yeshua, você não vai encontrar nada. Você vai encontrar isso que essas pessoas encontraram. Uma crise que não cala, uma crise que não se resolve, um reflexo que não se vê, uma pessoa que não se conhece. Porque nós só vamos compreender, igreja, quem nós somos quando nós olharmos para Deus e encontrarmos essa identificação, porque foi para traduzi-lo que nós somos criados. Esse é o objetivo, e isso está fundamentado no compromisso. Vamos abrir a Bíblia Eu separei algumas referências aqui. Em Êxodo 24. A partir do 8. Êxodo 24, a partir do 8. A noite de hoje, igreja, remonta a um cenário de compromisso. A refeição pascal é uma referência àquele cordeiro que é morto, e o seu sangue é usado para marcar os umbrais da porta do povo que estava fugindo do Egito. Mas antes disso, em Gênesis 17, Deus também estabelece uma aliança com Abraão. Homens, igreja, durante toda a história, foram marcados por essa perspectiva de Deus estabelecendo a sua aliança com ele. De Deus por si mesmo, porque essa é a sua natureza. Ele, na sua santidade, na sua infinita sabedoria, decidido, independente das contradições do homem, ele está profundamente compromissado com o homem. Você levanta todos os dias, vê o sol brilhando pela sua janela, está lá o compromisso de Deus, de todos os dias lhe garantir o sol. Está lá todos os dias Deus lhe dando garantias de que aquele dia será um dia onde a graça dele se manifestará. E ele não falha nesse compromisso. Nem 1 milímetro, nem 1 centímetro. Você olha para os seus filhos e vê eles saudáveis, crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo. Está lá o compromisso de Deus. Mas a grande verdade é que a nossa crise de identidade não nos permite compreender a perspectiva do que o compromisso quer comunicar acerca da natureza de Deus e do que Deus espera de nós nesse processo. Tudo o que Yahvé falou, nós o faremos. Não, desculpa, é a partir do 8. Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: este é o sangue da aliança que Yahvé fez conosco, através de todas essas cláusulas. E Moisés, Arão, Nabade, Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel, debaixo de seus pés, havia como um pavimento de safra, tão puro como o próprio céu. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos israelitas. Eles contemplaram a Deus, depois comeram e beberam. Essa era a refeição pascal, que remontava o cenário da libertação do Egito. O compromisso que Deus estabeleceu com o homem. Eu vos tirei da terra do Egito. Eu serei o vosso Deus
e vocês serão o meu povo. Uma refeição pactual, uma refeição da qual Deus estabelece o seu compromisso com o homem, reafirma o seu compromisso com o homem. E aqui esses homens respondem a Deus com o seu compromisso. De que todas as vezes que essa refeição fosse feita, eles se lembrariam do favor de Deus que os alcançara. Então, quando eu trago para a igreja a falta de percepção acerca do significado da ceia, do quanto ela se tornou banal, do quanto cada vez comer pão e tomar suco de uva está completamente vazio na sua essência. Se associa muitas questões de ordem mística à ceia, mas não estamos entendendo o seu verdadeiro significado. Tratamos essa perspectiva do memorial à pessoa de Jesus como se Jesus não estivesse aqui. Porque o que a ceia nos comunica, igreja, é que Jesus está aqui presente. É isso que a ceia está comunicando. Jesus está presente. Não estou falando numa doutrina da transubstanciação. Eu estou falando que Jesus está presente. Ele está participando disso. Ele está reafirmando o seu compromisso. Agora, o que nós não entendemos é que na refeição pactual que a ceia representa, nós não estamos reafirmando o nosso compromisso. Nós viemos fazer, digamos assim, é um momento de saudosismo. Não se trata disso, igreja. Não se trata de saudosismo. Se trata de reafirmar o meu compromisso. Nós estamos firmados sobre uma sociedade que tem como valor a total falta de compromisso. E aí nós trazemos para a vida da igreja a mesma medida. Pessoas querem se relacionar sem nenhum compromisso. Pessoas querem se relacionar com a igreja sem nenhum vínculo, sem nenhum compromisso. E a partir do momento que isso começa a exigir dela essa medida de compromisso, ela entra em conflito. Ela não pode ser cobrada pela medida de compromisso que ela assumiu, como esses homens aqui assumiram com Deus. Moisés, Abiú. Eles estão aqui, Senhor, amém, tu tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso contigo. E é claro que esses homens tiveram falhas na caminhada na hora de cumprir esse compromisso. Noé acaba de descer da arca e decide comemorar a nova Gênese da maneira mais inapropriada. Toma um pileque e faz um striptease. E aí amaldiçoa o filho. Abraão descaradamente mente que Sara é sua irmã por 2 vezes, para o faraó e para Abimeleque. Um mentiroso. E Isaac faz a mesma coisa. Vamos um pouco mais adiante, Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E por conta do seu olhar cobiçoso, se atraca com a mulher de seu soldado, e põe correndo o risco de colocar o destino de Israel a perder, se torna o mais descarado dos homicidas. Mas essa observação não é só acerca desses homens, igreja, é acerca de nós. Homens que tiveram uma profunda crise na sua identidade. Homens que se perderam acerca do que deveriam comunicar. Homens que não compreenderam acerca do que se tratava a própria vida deles. Homens que se perderam na dimensão do que eram dentro da perspectiva do reino de Deus. E como eu tratei a semana passada, temos Pedro. No intervalo de 40 versículos, ele é aquele que fala: Senhor, eu jamais te negarei, eu vou morrer por ti. Do 35 ao 74, é outro Pedro. É um Pedro que chora amargamente,
Porque quando olha para o compromisso que ele não foi capaz de cumprir, ele fica sem chão, ele se perde, ele já não sabe quem ele é. Como todos esses homens que eu acabei de citar. Imagina Abraão gaguejando diante de Abimeleque, sentindo a pressão de Deus, porque Abimeleque, Deus falou com Abimeleque, não toca nela não. Às vezes a gente precisa de um outro instrumento para comunicar quem nós precisamos ser. Mas não entendemos os riscos que corremos acerca disso. Porque já não temos mais ouvidos. Abraão, por acaso, precisaria que ele falasse com Abimeleque? Por que Abraão não falou diretamente com Deus? Porque Abraão se perdeu na sua identidade, ele precisava mentir. O Senhor não disse que estaria com ele, e que através dele a sua descendência abençoaria todas as nações da terra. Ele tinha alguma coisa para temer? Ele precisava criar aquela situação ridícula, em que um homem mente por medo, assim como Pedro se mostra assim de uma hora para outra um tremendo de um covarde. Nós estamos perdidos, igreja, acerca da nossa identidade, porque não entendemos que a nossa identidade está na medida do compromisso que Deus estabeleceu conosco, e não do compromisso que nós estabelecemos com Ele. É necessário que antes nós sejamos capazes de olhar para o compromisso que Deus tem com o homem, e do que Ele se propôs a fazer para manter esse compromisso. E por algum momento nós desmerecemos isso. Se tornou trivial, simples. E é simples, mas não pode ser desmerecido, porque custou a vida do nosso mestre. Abram em Lucas 22, 20. Sabe o que eu acho surpreendente em Deus, igreja? É que Deus jamais voltou atrás acerca do compromisso que Ele tem com o homem. Nunca. Em nenhum momento. Ele nunca retrocedeu. Ele não muda. E aí quando nós olhamos para nós, não é que, vamos pensar numa relação de um casamento. Eu conheço a Tati há 20 anos. A gente é casado vai fazer 8 anos. E o mais provável é que nesses 20 anos, ela tenha conhecido vários Marcelos. Principalmente antes da gente se casar, e que ela conheceu Marcelo para dar com pau. Mas a partir do momento que a consciência do compromisso nos acometeu, o Marcelo continuou mudando. Dentro de uma relação de compromisso, a mudança projetiva que vai gerando maturação, ela é natural. Agora a gente precisa entender essa mudança que vai gerando maturidade com falta de integridade. Porque o que significa falta de integridade? É o homem que se fragmenta. É o homem que está à mercê, à disposição da circunstância. É a mulher que está à mercê das emoções. Então, o mundo nos comunica uma coisa, que nós somos aquilo que as nossas emoções e desejos dizem. É sobre essa fundamentação que o mundo se equilibra. E essa é a diferença acerca da nossa identidade em Deus. Porque a nossa identidade de Deus precisa comunicar aquilo que Deus é. E Deus não está à mercê de emoção. Não é que Deus não sinta. Mas Deus não está à mercê de uma depressão. Deus não está à mercê de nenhuma TPM. Deus não está à mercê de nenhum chilique. A coisa mais ridícula é um homem tendo chilique. Crise de pelanca. Aí o cara esquece que ele é homem. Aí ele se torna agressivo, ridiculamente brutalizado.
E se esquece que aquilo que se expressa através dele é a natureza de Deus, uma natureza compromissada em se afirmar na existência como aquilo que o revela, como aquilo que o expressa de maneira clara, objetiva. Está aí, ó, alguém que me aponta para Deus. E a gente volta lá para o começo da conversa. A crise que se dá na humanidade se dá a partir do momento em que o homem se nega a esse papel, em de expressar o seu compromisso. Não existe como formar uma sociedade, igreja, sem compromisso. E aí as nossas críticas acerca da atual conjectura política e histórica e social do nosso país, acerca da corrupção, ela é muito, digamos assim, engraçada. Porque nós cobramos dos homens que estão lá no poder honestidade. Mas será que as vantagens que você vai tentando arquitetar no seu cotidiano, para que de alguma maneira você tenha alguma vantagem, isso está revelando o compromisso de Deus com a hombridade, com a honra, com a honestidade, ou isso continua garantindo para você as possíveis vantagens, o possível jeitinho? Deus estava disposto a perder seu filho, a abrir mão dele, por conta de seu compromisso. Que vantagem você está disposto a perder para manter o seu compromisso? Se você não tem essa disposição, quero lhe comunicar algo. Você está impossibilitado de manifestar a vida de Deus. Você tem uma crise de identidade. Você já não sabe quem você é Pedro. Você está nessa condição de covarde. Agora você não sabe o que fazer, porque a pressão chegou. Eu vou dizer uma coisa para você, eu fico extremamente constrangido com aquele carro ali. Eu não posso sair com aquele carro ali com um problema de IPVA. É a igreja, a vida da igreja é essa. Eu tenho um problema no meu carro, eu não tenho condições ainda de pagar o IPVA que está atrasado. Aí eu vou pegar o carro e vou colocar na rua. Vou dar um jeitinho, não. É o exemplo mais próximo que eu achei para mostrar para vocês como é que as coisas se dão. E a gente vai caminhando na vida de Deus, entendendo que eu posso dar um jeitinho. Jesus não deu um jeitinho, Deus não deu um jeitinho. Ele se entregou e falou, meu compromisso é de sangue. Meu compromisso é de vida e de morte. Meu compromisso é com a minha noiva, é com a igreja. E aí, às vezes, a gente está questionando a medida do que Deus deposita sobre a nossa vida. Como é que você quer que Deus tenha algum compromisso com você, se você não tem nenhum compromisso com Deus? E aí a gente está entrando num debate com Deus. Poxa, Deus, eu vou na igreja todo domingo. Toda ceia eu estou lá. A gente tem um outro. Mas a única coisa que você faz aqui é comer pão e beber suco de uva. Ou é a consciência do compromisso? Eu não estou aqui comendo pão e com uva, não estou aqui tendo um insight, eu não estou tendo aqui um momento de saudosismo religioso. Não, estou aqui entendendo plenamente que a natureza de Deus se revela a partir do compromisso que Ele estabeleceu com o homem. É assim que o homem o compreende, e é assim que eu preciso me manifestar no mundo. Porque as minhas indagações acerca da sociedade, da falta de compromisso dos homens que estão na alta escala de poder, estão partindo de que pressuposto? De que eles não estão compromissados comigo. Mas o quanto você está compromissado com a sociedade que você faz parte? O quanto você está compromissado com a igreja? O quanto você está compromissado com a sua esposa? O quanto você está compromissado com Jesus? O quanto você está compromissado com os seus filhos? O quanto você está compromissado com a cruz? É assim, igreja. E, na verdade, a gente sempre se coloca nessa posição de vítima. Que ninguém tem compromisso comigo, que ninguém está compromissado comigo, que as pessoas me ferem, que as pessoas me magoam. Mas o quanto você está compromissado? E detalhe, há um pensamento no mundo de que o compromisso consigo mesmo vai resolver alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, o compromisso consigo mesmo é pecado. O seu compromisso é com Deus,
Porque Ele é o único que tem condição de te cobrar. Porque imagina você cobrando de si mesmo. Esse é o papel do Espírito Santo. Fazer por você aquilo que você está incapacitado de fazer. É Ele que gera em nós o desejo e o efetuar. A consciência do pecado e do juízo. Porque você, na sua sã consciência, você acha que você fazendo errado, você vai falar assim, cara, eu estou errado. Não, sabe por quê? Porque a nossa natureza é corrompida. A nossa natureza é má desde a sua concepção. Fomos feitos em pecado, nascemos em pecado. E se depender de nós apenas, buscando algo em nós mesmos, como é sugerido no budismo, como é sugerido em algumas correntes do hinduísmo, e às vezes a gente confunde a coisa. Essa viagem que eu tenho tratado há um mês, que nós precisamos fazer para dentro, não é buscando você, é buscando Deus, cara. É buscando se identificar, é buscando os encaixos, é buscando a semelhança, é se esforçando, se empenhando para isso. E aí isso vai se desencadeando nessa revelação do próprio peso do compromisso. Porque à medida em que você vai descobrindo que você não encontrou algumas coisas, você chega mais perto e fala, Senhor, eu quero, eu preciso. Você reconhece a medida de dependência que isso vai despertando em você. Eu quero, eu preciso. Eu quero me conhecer, Deus, mas conhecendo você, porque foi você que me criou. É como a Laís olhando para o Pitágoras. Ela sabe de onde ela vem, porque ela olha para o pai dela. Ela sabe da sua árvore genealógica, porque ela olha para o pai dela. Agora, se não há esse referencial, se nós não temos sido esse referencial, nós estamos criando um monstro. Nós estamos criando um problema. E o grande problema é que isso acomete a igreja. E aí nós temos criado um povo que se perdeu na dimensão da sua identidade. Porque a identidade ainda está sendo avaliada pela medida daquilo que o mundo tenta se definir. Ou então estamos sendo definidos por aquilo que o mundo diz a nosso respeito. Se o mundo diz que a gente é homofóbico, amém, nós somos mesmo. Mas foi como eu coloquei essa semana. Não espere de mim, vou dizer algo, cara. Não espere de mim que eu aceite homossexuais fazendo palhaçada dentro da igreja. Eu fui me questionar nessa semana acerca disso. Eu não vou aceitar isso. Eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou cooperar, eu vou ajudar, mas eu não vou aceitar palhaçada aqui não. Eu tenho uma identidade sexual. Ele tem o direito de afirmar isso? Eu também tenho. Eu sou hétero. Sou pai de família. Quer me mandar me prender? Que me prenda. Mas aqui não. Aqui dentro não existe tolerância para aquilo que contradiz a palavra. Existe amor, existe zelo, existe cuidado. Mas compactuar com o pecado, não. Esse é o meu compromisso, igreja. Essa é a medida do meu compromisso. E é isso que diz quem eu sou diante de Deus. E às vezes nós nos vemos pressionados pelo mundo. E eu não vejo Jesus fazendo isso. Jesus cedendo às pressões do mundo. O mundo dizendo quem Jesus é, é isso mesmo. Não funciona assim. E é Ele que dita a nossa identidade, igreja. É Ele que diz quem nós somos. Não é o mundo que diz quem eu sou. Lucas 22, 20. E quando eu digo que eu tenho uma identidade sexual, eu estou correspondendo ao que a palavra diz acerca de um homem. Um homem foi feito homem, para honrar sua masculinidade, para honrar sua hombridade, para se definir no mundo como alguém que tem uma identidade conforme Deus o criou. Eu não estou entrando em contradição com a palavra, estou? Eu estou negando a palavra? Não estou. E nós precisamos, igreja, ser firmes nisso.
Eu não estou falando que um homossexual não vai poder sentar nessa cadeira, ou que ele não vai poder comungar conosco, mas ele precisa entender que ele precisa ser transformado. Ele precisa entender que ele está fora do propósito de Deus. Vai ser trabalhoso, vai ser sacrificioso, vai ser destruidor. Mas é isso mesmo. Eu preciso ser destruído nesse subproduto que eu me tornei. Nisso que o mundo diz que eu sou. Nessa identidade que o mundo quer me dar. E o mundo quer dizer que um homem agora não é mais homem. Que mulher agora não é mais mulher. Que um pai não é mais pai. Que uma mãe não é mais mãe. E aí, conforme a nossa conformidade vai ficando clara, as coisas vão se dissolvendo. A igreja deixa de ser aquilo que ela deveria ser. Aquilo que expressa o compromisso de um homem com Deus. Só se constrói uma igreja com compromisso. Só se constrói um casamento com compromisso. Só se cria filhos com compromisso. Só que se cria uma sociedade equilibrada com compromisso. E o caos em que se instala na nossa sociedade é por conta da falta de compromisso. É porque o homem perdeu seu referencial em Deus. Ele olha para Deus e ele entende o compromisso que ele tem consigo mesmo. Hitler tinha um compromisso consigo mesmo. Nietzsche tinha um compromisso consigo mesmo. Stalin tinha um compromisso consigo mesmo, apesar do discurso socialista. E nós conhecemos na vida desses homens coisas absurdas, que contradizem por completo a essência, a natureza e a identidade de Deus. Mas às vezes são esses homens que nós queremos usar para afirmar os referenciais que formam os valores da sociedade. E não olhamos para Deus. Deus é uma pessoa, digamos assim, mítica. E é isso que Deus é. Deus, por acaso, é um mito ou ele é uma realidade? Me responda, por favor. Então, por que nós tratamos Deus como se ele fosse um conto da carochinha? Não está claro olhar para a sociedade e ver o que ela se tornou? Não está claro para a gente ver assim, eu vejo a luta do William e do Pitágoras, da Francisca e da Ivone, que já tem filhos adultos. Meu irmão tem uma filha de 15 anos, eu estou para ficar doido. Porque você tem que cercar toda hora e ela está ficando linda. E eu tenho que estar, não, filho, é por aqui, não, filho, é por aqui, filho, é por aqui. Tem hora que eu penso que eu vou ficar maluco. Talvez porque me falte assim, o preparo e a experiência deles. Eles criaram 3. Eu só tenho uma. E embora o contexto seja outro, as coisas ficaram muito piores. Nossos filhos são toda hora bombardeados. E vai ficar pior. Eu fico pensando na Naná, no Lucas, no Iago e na Laís, no Marquinhos e na Nina. Se nós não afirmarmos a identidade da igreja, e a igreja é esse escudo. A igreja é esse escudo. A igreja não é o reino de um homem. A igreja é o reino de Deus manifesto na terra. Ela não define o reino de Deus, mas ela expressa o que o reino de Deus representa. E o quanto nós estamos entendendo isso e expressando na medida do compromisso a utilidade prática da igreja. Olhando para a mesa que está colocada ali atrás e entendendo do nosso compromisso com ela. Eu já falei isso em outras vezes. O mais frequente de pessoas que chegam para falar comigo, que querem caminhar comigo. Não, cara, estou ferido com a igreja. Pelo amor de Deus, cara. Que palhaçada. Que covardia. Que mentira. Porque quantas vezes você feriu a igreja com o seu pecado? Quantas vezes você ofendeu a igreja com a sua covardia? Quantas vezes? Ah, porque o pastor falou assim comigo, porque o pastor falou assado comigo. Você merecia. Porque muitas vezes eu fui chamado de canalha e eu merecia. E foi isso que me trouxe para a realidade, entender que eu não entendi a dimensão do compromisso que precisava me definir como homem. Foi isso que trouxe a essência de um homem, de fato transformado pelo poder do Evangelho. Não foi por nenhuma oração poderosa. Não foi por nenhuma melação de óleo ungido, não. Ou confronto com a palavra.
Olha aqui, está escrito, ó, isso aqui diz isso aqui a seu respeito, ó. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Lá no livro de Efésios diz que você foi predestinado a ser santo e irrepreensível. É isso que diz a seu respeito. E é isso que você precisa ser. Sede santo, porque seu pai é santo. Mas a gente não quer tratar disso. A gente quer trazer alguns meandros. A gente acha que o evangelho é para tornar a vida do crente mais fácil. Não está mais fundamentada naquilo que Deus é, na medida do compromisso. Do compromisso com Deus. É um homem desesperado mesmo, igreja, que está aqui. Desesperado. E a gente precisa entender aquilo que o próprio Pedro vai, assim, ó, colocando nas duas últimas epístolas. O clima vai ficando negro, vai ficando tenso. Ele vai mostrando para ele quanto ele está desesperado. Leiam as duas epístolas lá, a impressão que a gente tem é que Pedro está numa caverna. E que ele está sendo pressionado a trazer para a igreja uma medida de compreensão acerca da sua essência, do seu compromisso. Ao ponto de que lá nos versículos que nós temos visto assim durante quase 2 meses já, lá na segunda epístola, capítulo 1, a partir do 4. Busquem em vós a virtude, o domínio próprio. Busque isso. Se você não encontrar isso, é porque você está cego, está míope e se esqueceu do que foi feito. Esse é o mesmo Pedro, surpreendentemente, esse é o mesmo Pedro covarde. E quando se dá com a morte, perde a identidade. Isso sou eu, isso é você. Isso é a igreja que não entendeu a medida do seu compromisso, a seriedade que está por trás de tudo isso. Qual é o seu compromisso? Qual é a medida do seu compromisso? O quanto você está compromissado com a vida de Deus e com a igreja? O quanto? Até onde isso vai? E se eu lhe disser que isso vai custar a sua vida? Não, isso não vai custar seu dízimo. Isso vai custar sua vida. Isso não vai custar seu carro. Isso vai custar sua vida. É isso que aquela mesa está falando lá atrás. O seu compromisso é de vida e de morte. É isso que os coptas nos disseram há 20 dias atrás. Ou vocês acham que eles estão assim, recebendo algo que é só para eles? O problema é que a gente lê a palavra e acha que algumas coisas são para um grupo específico de pessoas. Nós não nos incluímos nisso, porque não entendemos a medida do compromisso que deve nos definir. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta é a taça da nova aliança em meu sangue, que é derramado por amor de vós. É uma aliança, é um compromisso de sangue. Só que isso envolve também o seu sangue. Porque você precisa resistir o pecado até o sangue. Você precisa resistir à pressão do mundo de querer roubar a sua identidade até o sangue. Porque se você por um momento esquecer desse compromisso, igreja, você vai ser engolido. E aí o mundo começa a determinar e a dizer quem você é. E aí começa a determinar para os nossos filhos quem eles devem ser. E aí vão chegar na sua casa e falar assim: tá vendo esse belo rapaz moreno alto? Não é você não, Gilberto. Ele é gay. Ah, tá vendo essa bela moça morena, alta, linda, parece uma princesa? Ah, ela é lésbica. Aí ela se olha no espelho, por quando não encontra a medida do compromisso que a define, sabe o que ela vai dizer? Ah, é isso mesmo.
Começam a dizer para os nossos filhos que eles são dependentes de drogas, que eles precisam disso. Começam a determinar para os nossos filhos, dizendo que eles precisam. A liberdade que foi ganha na cruz, igreja, não tem preço. Não tem preço. Dizendo ao homem quem ele é. E quando nós nos sujeitamos a isso, sabemos de fato quem nós somos. Essa refeição pactual, igreja, que é a ceia, ela quer nos comunicar a nossa nova identidade no Messias. A partir do Messias, nós temos uma nova identidade. Eu não posso continuar a ser quem eu fui um dia. Eu não posso estabelecer acordos com o Marcelo de há 15 anos atrás, porque se eu permitir isso, eu perco a identidade e o compromisso que um dia eu fiz com a minha esposa, que um dia eu fiz com a minha filha, que eu fiz com a igreja e que eu fiz antes de tudo com o próprio Deus. Como Moisés, Abiú, os sacerdotes fizeram. Quando estabelecem ali com o Cordeiro Pascal algo que remontaria o cenário da sua libertação. Será que você já parou para pensar na sua libertação? O quanto você tem sido liberto todos os dias das amarras do mundo, dos conceitos do mundo, da tragédia que o mundo é. Olhe para a vida dos seus amigos que não compartilham disso. E seja realista do quanto Deus tem resguardado você, porque Ele não volta atrás no compromisso que um dia Ele fez com você, e isso exigiu sangue. E quando você vem para a ceia, é isso que está no seu coração? Hoje é o dia de eu reafirmar meu compromisso com o Senhor. Hoje é o dia, por isso que é glorioso, saca? Eu lembro, nunca vou esquecer, porque todos os momentos em que eu tomo a ceia, eu sou tomado por um sentimento de compromisso, de estar disposto a dar a minha vida pelo Evangelho. É isso que foi formado em mim, igreja. E é o que eu pretendo formar em cada homem, em cada mulher que caminha comigo. Porque eu sei quem eu era, e eu sei quem eu me tornei. E não há psicólogo que possa explicar isso. Eu não compreendo. Mas eu sei que eu não sou mais o mesmo. Eu sei que eu me olho no espelho e falo, eu de fato sou um homem livre. Livre, 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 totalmente liberto. Qual é a medida do seu compromisso? É de vida e de morte. Sangue. É o sangue do Cordeiro emolado desde a fundação do mundo. Não é para você ser mais especial, não é para você receber mais perdão, não. Porque antes que você pensasse em pecado, ele já tinha falado que haja cruz. Antes de um haja cruz, houve, está perdoado. Foi assim que o Conselho da Trindade se reúne entre si e decide isso. Ele não estava esperando a gente errar. Ele estabelece entre si, na sua natureza triuna, e fala, vou criar e vou perdoar. E que haja cruz e depois haja luz. Já estava definido, antes de todas as coisas, o perdão e o sacrifício que te alcançou. Será que você consegue descobrir nisso o valor nisso? Ou isso é algo que lhe incomoda, é uma perca de tempo e é chato ouvir, porque pela 1000ª vez você está resolvendo, você está ouvindo de novo. Porque se você está ouvindo pela 1000ª vez, é porque isso precisa alcançar o seu coração. Qual é a medida do seu compromisso? Fiquem de pé. Amém, Deus. A igreja, ontem eu fui pregar em Lusiânia e a gente fez uma abordagem bem interessante lá sobre a perspectiva da dependência química. E eu queria dizer algo para você, algo que eu disse ontem. O mundo quer dizer que nós somos dependentes dos seus parâmetros.
É isso que o mundo quer dizer, que diz ao nosso respeito. Nós não podemos caminhar como essa nova sociedade que é a igreja, fundamentada nos valores do reino de Deus. Ela diz isso a toda hora. Mas o sangue e o corpo de Cristo que nós vamos compartilhar nesse momento nos diz outra coisa. É por isso que nós comemos e bebemos essa noite. Porque nós estamos informando para o mundo, o nosso compromisso é de sangue, é de vida e é de morte. Ou isso é uma conclusão minha, igreja. Ou você está nisso enganado. Ou você não tem entendido isso. O que você tem entendido afinal? Você quer ser cristão para a sua vida dar certo? Lamento lhe informar, mas você está no lugar errado.